Nós vamos falar sobre a janela 1040, o desafio da janela 1040, 10/40. Nós às vezes falamos também 10/40, mas é preferível 10/40 mesmo, porque 10/40 daria a impressão de que nós estamos falando de uma linha vertical e outra horizontal. Não, quando falamos de 10/40, você vai ver que são duas linhas horizontais. Mas eu quero convidar você aqui, inscreva-se no meu canal e, se desejar também, seja membro. Com uma pequena taxa mensal, você tem o benefício de receber o esboço de praticamente todos os vídeos que nós aqui apresentamos, especialmente as videoaulas da Escola Dominical. Sempre você vai ter um estudo pormenorizado, detalhado, que tenho certeza que vai ajudar você, se você é professor, a apresentar cada lição, e também, se você é aluno, você vai ter um melhor proveito do seu estudo. No caso de outros vídeos, 70% dos meus vídeos aqui no canal são escatológicos, e sempre quando eu preparo esses estudos, eu também deixo lá na pasta dos membros a minha pesquisa, o meu esboço, pronta para você, inclusive, dar aula, ministrar, porque, modéstia à parte, está num formato que eu utilizo quando eu vou pregar. Então, quando você assiste as minhas aulas, você vai perceber que eu sigo exatamente aquele roteiro. Às vezes eu até leio alguma coisa para ter poder de síntese, para eu não me alongar muito, tá certo? E falando em não se alongar muito, vamos direto ao assunto. Não se esqueça de curtir este vídeo e também de divulgá-lo, de compartilhá-lo com os seus amigos. E se inscreva, independentemente de você querer se tornar membro ou não agora, mas por favor, inscreva-se no meu canal. É importante dizer logo de início que a janela 1040 é considerada pelos missiólogos o principal obstáculo ao avanço das missões transculturais. Em primeiro lugar, por causa da perseguição aos cristãos, perpetrada especialmente por extremistas ligados a religiões que são, além de antissemitas e também israelofóbicas, são, sem dúvida nenhuma, anticristãs e também cristofóbicas. É importante falar sobre cristofobia, e nessa lição nós vamos tocar em alguma coisa nesse sentido. Agora, além disso, torna-se um grande desafio evangelizar os povos da janela 1040, porque são países, os países que estão dentro dessa janela, são países muito fechados ao Evangelho, e além dos problemas sociais que nós encontramos dentro dessa janela 1040, é um campo missionário, que antigamente era muito conhecido também como cinturão de resistência. Agora, por que janela 1040? Janela 1040 porque acima da linha do Equador, você sabe que a linha do Equador divide o mundo. Se você olhar para um mapa mundi, você vai ver a linha do Equador. Ela divide o mundo em hemisfério norte, acima, e hemisfério sul, abaixo. A linha do Equador, no caso, é o ponto de partida, a partir do zero, tanto para cima quanto para baixo, ao norte e ao sul. E ela tem, então, as latitudes, que são linhas horizontais. Acima, latitudes ao norte, de 0 até 90 graus, e abaixo também. Então você veja que essas latitudes também são chamadas de paralelos. Elas têm países e regiões dentro delas. Então, por exemplo, a referida janela 1040 é uma área retangular. Pense num campo de futebol, vamos dizer assim, já que estamos falando de campo, um retângulo. Só que no caso da janela 1040, um retângulo um pouco mais achatado. Então,
A referida janela é uma área retangular do mundo, entre as latitudes ou paralelos 10 graus e 40 graus ao norte do Equador, ou seja, do oeste da África até o leste da Ásia. Ela inclui uma parte da Europa, o norte da África, todo o Oriente Médio e quase toda a Ásia. Dentro dessa janela 1040 estão justamente os povos não alcançados. Essa janela 1040, então, ela cobre 1/3 da área do planeta, com 66% da população mundial, e constitui-se de um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho. De cada 10 pobres da terra, 8 estão nessa região. E somente 8% dos missionários trabalham entre eles. Então veja, de 100% dos missionários que estão no mundo, apenas 8% está dentro da janela 10/40. Então veja como ainda o campo é grande, mas são poucos os ceifeiros. É como Jesus falou, orai pelo Senhor da Seara, para que Ele mande trabalhadores. Janela 1040, então para você entender, essa faixa da latitude 10 graus até a latitude 40 graus, que abrange aí todas essas regiões que eu mencionei. Ela é um campo de batalha espiritual. Veja que nesta área, está o berço das mais antigas civilizações. As primeiras regiões geográficas da Terra indicadas na Bíblia estão no coração da janela 1040, onde Deus colocou justamente Adão e Eva, conforme Gênesis capítulo 2. Dentro desse território, impérios se levantaram e caíram. Ali também está Israel, o povo escolhido de Deus, para ser um reino sacerdotal. Conforme Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus chamou Israel para ser um reino sacerdotal. Mas a janela 1040 é também o berço do cristianismo. Nós sabemos que Jesus nasceu ali e também viveu ali, justamente no coração da janela 1040, que é também o berço da igreja primitiva. Dali saíram os primeiros missionários para o mundo todo. As igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, incluindo-se as famosas 7 igrejas da província da Ásia, mencionadas em Apocalipse, estão também no coração da janela 10/40. Agora, o que é a janela 1040 hoje? Também conhecida como janela 10/40. Não é errado falar janela 10/40. Eu prefiro janela 1040 porque por 40 dá a impressão que você está falando 10 no sentido de latitude e 40 no sentido de longitude, mas não é. 10 e 40 referem-se justamente à latitude, não tem a ver com longitude. Então é 10 graus de latitude, 40 graus de latitude. Você tem aí essa faixa, na verdade, né? É uma faixa que abrange todos esses continentes e países que nós temos mencionado. Aliás, mencionamos mais continentes, vamos falar daqui a pouco de alguns países também. Hoje a janela 1040 é a residência de falsas religiões. O cristianismo praticamente foi expulso dessa região, que na verdade é onde está o berço do cristianismo, mas hoje 3 religiões principalmente estão dominando. Então o berço do judaísmo e o berço do cristianismo é hoje a residência de inimigos figadais de Israel e da fé cristã. Na janela 1040, como um todo, predominam as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Ou seja, grande é esse campo missionário e desafiadora é a batalha que precisa ser travada ali, não com as armas carnais, nem contra a carne e o sangue, como diz a Bíblia, mas com as armas espirituais e contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade,
príncipes das trevas desse século, diz a Bíblia, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, e segundo aos Coríntios 4 ou 10, né? Segundo aos Coríntios 10, versículo 4, fala ou diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O mundo todo tem sido afligido com fomes, doenças, tragédias, violência, guerras, etc. Mas, infelizmente, onde está apenas 8% dos missionários, nós vamos entender por quê, na janela 1040 está também concentrado o maior número de pessoas afligidas por todos esses males que eu mencionei. E suas necessidades decorrem de dois grandes fatores associados. Essas pessoas estão em megalópolis e onde também se concentram mazelas. Nem toda megalópole é igual, né? Veja, Nova York é uma megalópole, São Paulo é uma megalópole, Cidade do México é uma megalópole. Aliás, quando falamos de megalópole, é bom não banalizar o termo, não é? Não vá confundir com metrópole. Megalópole é uma referência a uma cidade, na verdade, às vezes não é só uma cidade. Veja São Paulo, por exemplo, é a grande São Paulo, tem Guarulhos, tem o ABC, então a grande São Paulo. Quando você fala de uma megalópole, são milhões de habitantes. Não é apenas 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não. É algo que para além de 10, pelo menos, né? 10, 15 milhões, acima disso. E megalópole, é claro, nem todas são caóticas na sua totalidade. Nova York, por exemplo, você tem lugares muito caóticos, mas ainda tem lugares muito bons de se viver, como São Paulo também. Agora, quando nós falamos de uma megalópole dentro da janela 1040, aí nós estamos falando de algo realmente caótico ao extremo, e muita pobreza, muita miséria, pessoas que são vítimas da guerra que estão ali, e muitas doenças, muita pobreza, muita exploração, lugares muito difíceis, dominados por grupos extremistas. Então veja, a vida em uma megalópole é um desafio que se impõe. Esse termo megalópole, então, repito, não deve ser banalizado, pois se aplica somente àquelas grandes cidades, aquelas cidades enormes realmente, com muitos milhões de habitantes. As megalópoles, de modo geral, são marcadas por crescimento populacional desordenado, onde as mazelas proliferam, gerando um cenário quase apocalíptico. Vamos dizer apocalíptico porque a gente sabe que quando Deus derramar seus juízos sobre a terra, aí a situação será realmente muito mais difícil. Claro que hoje se usa o termo apocalíptico de maneira mais banalizada também, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que o que vai acontecer aqui na terra no período tribulacional é algo que nunca antes aconteceu, porque Deus vai estar derramando os seus juízos sobre a terra. Mas, usando aí o termo conforme o uso na atualidade, o cenário que nós vemos nessas megalópolis é um cenário apocalíptico, ou quase apocalíptico. Dentro da janela 1040, nós temos, por exemplo, cidades com mais de 25 milhões de habitantes, como Tóquio, que, claro, Tóquio tem também muita coisa boa, mas Tóquio no Japão, hoje é a maior megalópole, né? 37 milhões de habitantes, pense nisso. Nova Delhi na Índia, com mais de 28 milhões, Xangai na China, mais de 25 milhões, e aí temos várias cidades com cerca de 20 milhões também, Cairo no Egito, Mumbai na Índia, Pequim na China, Dhaka em Bangladesh, Osaka no Japão, e tantas outras cidades, todas elas estão dentro da janela 1040. Então você já percebeu por que está concentrado dentro dessa janela 1040 o maior desafio missionário. Então tem uma concentração de mazelas. Nas megalópolis da janela 1040 concentram-se inúmeras pessoas enfermas, vítimas de guerras, famintas e com carências outras, por causa da exploração que sofrem,
essas pessoas têm grande necessidade de recursos básicos para a sua sobrevivência. Em razão das religiões predominantes na janela 1040, é muito difícil evangelizar essa região. Os missionários são tratados com hostilidade e ameaças. Muitos deles têm sido mortos simplesmente por professarem a fé cristã. Diante desse quadro, somente uma pessoa verdadeiramente chamada por Deus, que não tenha sua vida por preciosa como Paulo, dispõe-se a renunciar tudo para fazer esta obra. Mas a palavra de Jesus se cumpre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos aflições, mas nós temos que entender que os irmãos que estão na obra missionária, especialmente atuando dentro da janela 1040, estão sofrendo muito mais. Mas Jesus foi claro ao dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pregar o evangelho em boa parte da janela 1040 é uma missão quase impossível. Em muitos países não há qualquer liberdade de expressão e quem se arrisca a pregar o evangelho ali pode ser torturado ou até morto, e preso também, ficar muito tempo na prisão. Em outros países há também restrições e intromissões diversas na vida dos cristãos. Embora a grande mídia dê grande destaque à islamofobia, pouco ou nada é dito sobre a cristofobia. Ignora-se que o cristianismo é o grupo religioso mais perseguido em todo o mundo, especialmente por grupos islâmicos extremistas. Mas nada pode resistir o poder de Deus que está com a igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se que a janela 1040 é, na verdade, um campo de batalha. Sim, a janela 1040 é um campo de batalha. É um campo missionário, mas é também um campo de batalha espiritual. A janela que fica ali, as nações que ficam entre as latitudes 10 graus e 40 graus acima da linha do Equador, são um campo de batalha espiritual. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, se você desejar, seja membro do meu canal. Clique no link que está aqui na descrição deste vídeo ou lá na página inicial deste canal, você clique no botão Seja Membro e assim você terá benefícios, além de ser, claro, um apoiador do nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, curta esse vídeo, compartilhe e também, claro, inscreva-se no meu canal. Vamos cumprir a obra missionária, orando, contribuindo e quem tiver a chamada, especialmente para a janela 1040, é um grande desafio, mas maior é aquele que está conosco, diz a Bíblia, do que aquele que está lá fora. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.